Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Borges, eu já fui aprovado em medicina USP 3 vezes e hoje eu vou te mostrar com detalhes por que você não está interagindo tão bem com o conteúdo quanto você poderia, por que você não está conseguindo fixar tão bem o conteúdo. Só que antes de entrar em detalhes em relação a esse vídeo, eu vou contar umas histórias maneiras para você. Eu preciso me explicar aqui por que eu estou no diabo de uma cozinha com a bicicleta aqui fazendo um exercício físico enquanto eu estou gravando esse vídeo. Na verdade, eu estava com a ideia de gravar esse vídeo enquanto eu fazia essa bicicleta. Tava fazendo aqui o meu cardio, lembrei desse vídeo. E eu queria gravar onde fica o diabo da bicicleta, que é aqui atrás, na sala de estar. Só que a luz ali tava uma desgraça, velho. Então, peguei o diabo da bicicleta, trouxe aqui pra cozinha mesmo. Tá cheio de comida aqui, os negócios aqui. Mas aqui a gente é raiz, vamos fazer do jeito que dá. Não vou ficar glamourizando o negócio aqui não, porque aqui o negócio é dar o conteúdo direto, beleza? Seguinte, ontem, no dia, acho que foi dia 7, né, 7 de fevereiro, aconteceu o show lá do Super Bowl do Bad Bunny e deu uma confusão danada. Eu tava acompanhando aqui ao longo do meu dia, quando eu tava almoçando aqui, e eu vi que teve muitas críticas de um lado e do outro. Se você não sabe, o Super Bowl é o evento da NFL, é da Liga Americana, de Futebol Americano, e eles colocaram lá um latino, que é o Bad Bunny de Porto Rico, e deu um rebuliço danado. Eu tava vendo alguns conteúdos em relação a isso, de geopolítica, né, que envolve a orientação dos Estados Unidos em relação a essa política de imigração com os latinos. Isso aí deu uma treta danada, especialmente com o pessoal mais conservador dos Estados Unidos, que não gosta muito dessa origem latina, não gosta muito dessa influência, e os caras colocaram o Bad Bunny para falar só espanhol no meio do evento mais importante do esporte dos Estados Unidos. Eu tava vendo, cara, umas análises, e aí eu vi um cara falando que isso lembra muito a doutrina Truman e também a seguinte frase dos Estados Unidos, né, a doutrina Monroe, da América para os americanos. E quando ele falou isso, eu lembrei, cara, que esse conteúdo eu tinha estudado no vestibular, era para eu estar com ele fresco na memória, até porque eu continuo fazendo os vestibulares, e eu me cobro assim para ficar lembrando do conteúdo, mesmo a parte do meu trabalho aqui com a mentoria de preparação para o vestibular dos meus alunos, que é meu foco principal. Mas, cara, quando eu estava vendo a interação, a própria treta que aconteceu lá nos Estados Unidos, eu não me recobrei desse assunto, estava alheio. E quando o jornalista lá falou sobre isso, eu falei, caramba, velho, era para eu saber desse conteúdo, era para eu fazer essa associação mais rápido. Só que, cara, eu não consegui fazer essa associação. E eu lembrei da época em que eu realmente estava me preparando com profissionalismo na minha preparação, seja lá em 2021, quando eu acabei passando em medicina USP pelo Enem, mas meu foco era passar em engenharia na FUVEST, ou seja, no próprio 2024, quando eu estava me preparando em alto nível para o Enem, para passar em medicina UFMG, medicina USP, eu me cobrava bastante de conseguir, ao longo do meu dia a dia, puxar conteúdos do vestibular para fazer associações. E eu comecei com essa história, cara, lá atrás. Tem um vídeo meu antigo aqui no canal em que eu mostro com detalhes como que isso aconteceu. Mas, em suma, a ideia foi a seguinte: eu percebia, cara, que ao longo do meu estudo eu estava deixando muito estudo preso naquela caixa de estudo mesmo. Ou seja, eu estudava a doutrina Monroe, América para os americanos. Eu estudava a doutrina do Big Stick, que influenciou aqui as ditaduras militares na América do Sul, influenciadas pelo governo dos Estados Unidos. Eu estudava esse conteúdo. Só que quando chegava na hora de eu assistir um jornal, na hora de eu relacionar um fato na vida de fato cotidiana, eu não conseguia trazer esse conteúdo. Por quê? Eu encaixava o meu estudo na caixinha estudo. Era meu estudo individual, era meu estudo profissional, mas a vida seguia de forma completamente diferente. Eu não fazia esse esforço para colocar o conteúdo no meu dia. E chegou uma vez, cara, que eu tinha uns 12, 13 anos, eu chamei um brother meu, que morava aqui na mesma cidade que eu morava, na casa dos meus pais, eu chamei ele nas férias para passar uma tarde. Aí, pô, chegou aqui em casa, nós tínhamos arrumado de jogar um videogame, jogar um fifinha, colocamos lá 2 controles para jogar um contra o outro e tal. Aí a primeira coisa que o cara me fala é a seguinte: ó, Vinícius, não vou ficar fazendo Barcelona e Real Madrid não, vamos pegar um negócio diferente, cara, vamos fazer um conflito geopolítico aqui. Aí beleza, pô, fui na dele lá, bom, vamos fazer um conflito geopolítico aqui, o que você vai pegar? Eu vou pegar a Rússia, você pega os Estados Unidos, o que você vai fazer? Aí esse meu colega, o Felipe, ele virou do nada e falou assim, cara, esquece isso aí, cara, a gente vai fazer a Guerra do Golfo. Você vai pegar aqui no FIFA o Kuwait, eu vou pegar o Iraque. Aí, cara, pô, além de a gente dar uma xingada nele, porque, pô, quem joga FIFA com Kuwait, né? Mas além de dar uma xingada nele, eu fiquei pensando, caraca, velho,
Que desgraça é essa? Esse maluco aqui nem estuda. Eu estudo 3 vezes mais que ele. Eu já estudei a Guerra do Golfo umas 2 vezes, mas eu só uso esse conhecimento para fazer questão de vestibular. Se você me pedir para associar isso aqui no dia a dia, como esse meu amigo associou, esquece, irmão, nunca vou fazer associação. E o cara, por algum motivo, conseguiu trazer do estudo lá de geografia dele da escola o diabo da Guerra do Golfo, que são assuntos específicos, como a doutrina Monroe, como a Guerra do Golfo, que você muitas vezes olha para aquilo na hora do vestibular, na hora de estudar, coloca numa caixinha e esquece. Então eu percebi naquele momento o quão poderoso era você fazer essas associações. Nesse mesmo dia, esse maluco era bizarro. Ele estudava muito pouco e conseguia trazer tudo para o estudo dele. Nesse mesmo dia ele viu um pássaro, acho que era um urubu, sei lá o que era, um bicho comedor de carniça voando assim, aqui na janela aqui do lado. Ele falou assim, esse urubu aqui só tá voando porque ele tem ossos pneumáticos. Assim, cara, um negócio que naquele momento eu não trazia pro cotidiano. E o cara tinha uma habilidade muito grande de pegar o conteúdo que ele estava vendo na escola e trazer para a vida real. E a partir disso, cara, eu sempre me senti um pouco culpado nesse contexto. Por quê? Eu encarava o meu estudo de forma profissional, como você deve encarar. Então, eu tratava o estudo como se fosse meu trabalho. E quando eu vi uma outra pessoa discorrendo sobre um assunto que eu já tinha estudado, mas eu não conseguia trazer esse assunto para a conversa, eu me sentia mal. E é para você se sentir mal mesmo, porque tem que se cobrar em relação a isso. Quando você traz conteúdo para o dia a dia, cara, o seu grade de retenção vai lá em cima. Quando você fala sobre o conteúdo, como eu estou falando aqui sobre a doutrina Monroe, como eu estou comentando aqui sobre a Guerra do Golfo, esquece. Você acha que eu esqueci depois desse episódio do FIFA? Inclusive eu tomei um pau. Pô, eu escolhi o Kuwait. Tudo bem que o Iraque não é uma seleção tão ruim assim. Tomei um pau, mas a partir do momento que eu tive essa ideia com meu colega, comecei a discutir com ele, nunca mais esqueci a Guerra do Golfo, nunca mais esqueci os ossos pneumáticos. Eu ficava me cobrando em relação a isso. Porque às vezes meus pais, meus tios da minha família, alguns deles são um pouco mais cultos, são bem intelectuais, tem professor universitário. Meu pai, por exemplo, estudou pra caramba pra passar em odontologia na UFMG na época dele, que a concorrência era tão alta quanto medicina. Meu próprio tio, que fez medicina na UFMG, às vezes eles vinham aqui com os papos, enquanto estavam me preparando, que eu ficava meio ilhado. E era conteúdo que era pra eu saber. Eu lembro que teve uma vez que meu pai chegou aqui com os meus tios, e eles começaram, do nada, a fazer uma discussão sobre o sebastianismo. E talvez é um conteúdo mais específico de vestibular, talvez você nem lembre o que é. Mas era que o rei Dom Sebastião, ele meio que era místico. Depois da morte dele, a morte dele foi o que condicionou a União Ibérica entre Portugal e Espanha. Porque ele era um rei de Portugal, acabou morrendo numa batalha, só que depois que ele morreu, e ninguém descobriu como ele morreu, todo mundo achava que ele ia voltar para conquistar novamente Portugal, separar o domínio ibérico, que não era bem visto nem pelos portugueses nem pelos brasileiros. Eles estavam falando disso e falou quanto que esse sebastianismo impactava no mundo, especialmente no Brasil colônia. Até citaram, isso na época acho que era o Brasil Império já, mas eles citavam que o rei Dom Sebastião ele era tão místico que até mesmo Antônio Conselheiro lá na Guerra de Canudos, ele era sebastianista. Então, mais de, sei lá, 50, 60 anos depois da morte dele, ainda as pessoas acreditavam que ele ia voltar. E quando eu via meus pais, meus tios falando sobre esse conteúdo de alta especificidade que, cara, eles devem ter estudado isso há 30, 40 anos atrás. E eu que estava ali na mesa, discutindo com eles, eu não conseguia discutir do conteúdo. E eu era o cara que supostamente estava estudando de forma profissional, sacou? Então, eu sempre me cobrava muito em relação a isso, em trazer o conteúdo para a realidade. Então, hoje em dia, cara, eu fico até meio maluco. Eu olho para as coisas aqui, tô vendo ali na janela a reflexão da luz, tô me vendo ali na janela. Já vem um monte de coisa na cabeça. Então, o raciocínio para você é buscar ao máximo trazer esse conteúdo para dentro. Se tem alguém da sua família, algum colega seu, discutindo sobre algum conteúdo de vestibular, cara, é sua obrigação, como era a minha, ser o primeiro a responder, ser meio que especialista, mostrar-lhe o conhecimento. E quando eu percebi um sinal claro de que eu não estava sendo esse especialista, eu me sentia mal e me sentia a obrigação de estudar o conteúdo para de fato conseguir esse profissionalismo dos estudos, perfeito? Então a ideia desse vídeo aqui é justamente trazer isso para você. Tópicos mais específicos, como doutrina Monroe, doutrina da América para os americanos, política do Big Stick, ossos pneumáticos. Esses conteúdos mais específicos, a aplicação deles está em todo lugar ao nosso redor.
E você tem que fazer um esforço sim ativo para trazer esse conteúdo para o seu cotidiano, porque essa prática é muito melhor em si do que você ficar fazendo flashcards para decorar a informação. A informação decorada ela tem um prazo de validade. Se você parar de ter contato com ela, esquece. É uma informação que você utiliza de forma ativa no seu estudo, na sua redação. Quando você olha para a realidade e aprende de fato, é uma coisa que traz muito mais resultado. Eu sei que tem conteúdos muito específicos, até mesmo dos quais que eu não gostava, de biologia, na parte de botânica, conteúdos muito específicos de decoreba, decorar estruturas das plantas. Eu nunca gostei disso, até porque eu acho que eu fui sempre meio cético nos estudos em relação a isso. Eu sempre estudei os conteúdos do vestibular pela única razão de que eles eram cobrados e eu queria ter um bom desempenho no vestibular. Se eu fosse na vida privada, se eu fosse livre para escolher, eu possivelmente nunca teria contato com uma fisiologia vegetal da vida. Mas enfim, para todos os tópicos, tenta trazer isso para o estudo. Eu lembro que uma vez, quando eu estava um pouco mais novo, eu estava estudando a biologia celular para... Não sei qual prova que eu estava fazendo, se era já de fato FUVEST e tal, se era o Colune, meu primeiro vestibular, que eu fiz quando eu tinha 14 anos. Mas eu lembro que eu vi no filme dos Jogos Vorazes, cara. Não sei o que aconteceu, mas eles pegaram um instrumento e sentaram assim no tronco de uma árvore para conseguir extrair água. Se eu não me engano é cavilho o nome desse instrumento. Você, bota no tronco da árvore com o objetivo de extrair o floema. Então, cara, na hora que eu vi isso, cara, bati o pum. Ela tá conseguindo extrair o floema, porque o floema, ele desce pela parte mais externa do tronco. Então, quando você firma isso na parede e toma, é a seiva elaborada que você está tomando. Só para te dar um exemplo de como que isso você pode começar a enxergar na realidade. E aí você vai ficando cada vez mais fera no conteúdo. Olha para tudo no seu redor e tenta trazer isso para o seu conhecimento, porque isso vai trazer muito resultado, perfeito? Estou aqui até suando, fui meio cabaço aqui, não trouxe a água para tomar enquanto eu converso com vocês, mas é essa a ideia, perfeito? Quero saber a sua opinião aí nos comentários, se já ficou meio neurótico com essas associações aí, ou você ainda não está no estágio de fazer isso. Porque se não tiver, irmão, missão número 0 é começar a fazer isso na prática. Mas nada disso faz sentido, cara, se você não tiver, para além de um domínio do conteúdo, o raciocínio ativo de comparar isso que você está fazendo com o seu desempenho nas provas. A preparação para o vestibular, além de você só dominar o conteúdo, é um jogo de longo prazo. Em todo jogo de longo prazo, vale muito a sua estratégia, vale muito a seleção daquilo que você vai fazer. Você vê as grandes empresas hoje em dia, grandes atletas, eles sempre fazem um planejamento, sempre fazem uma análise do que eles estão fazendo, para no longo prazo ter um resultado exitoso. É justamente isso que faz a diferença no longo prazo da sua preparação. Além de dominar o conteúdo, que é o que você precisa fazer, você também precisa ter um estudo de alto desempenho organizado. E essa é a proposta da minha mentoria individual. A gente vai organizar completamente a preparação com metas diárias, para que no longo prazo da sua preparação, você tenha um estudo de alto desempenho e saiba exatamente onde tem que atacar. É meio que como se fosse uma antecipação daquele conteúdo que você estudou, mas não está puxando da memória. A gente vai atacar e vai identificar isso e atacar por meio de metas diárias para resolver o problema da organização da sua preparação. Então, se você precisa disso, o link está na descrição para você fazer parte aqui da mentoria. Eu vou encerrar por aqui esse quadro Paulo Musa aqui, gravando vídeo, fazendo bike. Estou ficando cansado aqui, preciso tomar uma água. Depois eu volto aqui para continuar. Perfeito? Então, o link está na descrição se você quiser saber mais sobre como funciona a mentoria de fato. Grande abraço e fica vidrado no conteúdo, velho. Tamo junto, até mais.